Então, a improvisação. Pode começar então. Então, tá jóia. Bom, pessoal, boa noite a todos, muitíssimo obrigado. A gente conversou bastante com a dona Ângela hoje da possibilidade de subir, mas ela disse que está chovendo demais aí, e é muito complicado chegar. A gente até se colocou à disposição, porque eu sou bom de estrada, sinceramente. Pode, mas aí a gente tentou fazer uma coisa para que fosse o mais perto de vocês possível. Então, em vez de ser só uma tela de computador, a gente está tentando filmar como se fosse a apresentação diretamente na TV. Espero que esteja bom aí para vocês. A gente está aqui. Eu tenho uma ajudante de filmagem aqui que está atrás das câmeras aqui. Ele também entrou na reunião para poder acompanhar como é que está. E a gente vai fazer a apresentação como se a gente estivesse aí mesmo, né? Então, hoje a gente vai falar dos caracteres da perfeição moral e o conhecimento de si mesmo. Vou tentar fazer nos 40 minutos, que foi a parte mais difícil, né, de conseguir reduzir ela para caber em 40 minutos. Agradecer muitíssimo o convite, tenho um extremo carinho aí pelo centro daí. Senti a falta de ir aí, já estava levando mais dois comigo de transporte, que acabaram não indo, né? A gente tomou um lanche aqui antes de tomar o lanche aí. E para a gente começar, essa tela já é uma significância do que é a palestra. Nós temos que sair desse mundo terrestre, desse mundo pesado que está aí, e caminhar para esse amor. E o que nós vamos falar hoje é essas características da perfeição moral, ou da característica da perfeição moral, e o conhecimento de si mesmo. A gente tem sempre muito essa preocupação de estar falando baseado nas obras básicas, porque eles são os alicerces do Espiritismo, são eles que nos dão o norte. Então, nossas palestras, sempre que a gente traz, são palestras espíritas baseadas em obras espíritas. Então, a primeira coisa que começa esse capítulo, né, é um capítulo do Evangelho do Espiritismo, começa assim: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Se vocês pararem para ler com carinho, isso é muito complicado e é pesado. Por que que isso é pesado? Será que nós vamos ser tão perfeitos quanto Deus? Ah, é meio complicado. Talvez a gente vai ter que ter a certeza que perfeição absoluta só existe Deus. Nenhum de nós, incluso Jesus, não vai ser a perfeição absoluta. Jesus tem uma perfeição relativa, porque o único que é perfeito é Deus. Então, o que nós queremos é nos aproximar de Deus. Mas, como diz lá, a primeira questão do Livro dos Espíritos, Deus é inteligência primária, causa de todas as coisas. Bom, nós não sabemos o que é Deus. Como é que nós vamos fazer? Então, ele nos mandou Jesus. Então, o máximo de perfeição que hoje nós temos conhecimento de ser enquanto encarnados é Jesus, que foi o Espírito encarnado mais perfeito que botou os pés aqui na Terra. Então, se nós queremos saber o que é ser perfeito, é olhar para Jesus. E mais do que isso. Então, a gente não precisa se sentir culpado. E eu sempre gosto de falar isso porque a culpa aprisiona a gente. A gente não precisa ser culpado por não ser tão perfeitos. Além disso, gente, eu gosto de falar muito nas palestras espírita. Gente, todos nós, todos, se nós estamos encarnados na Terra, é por um único motivo: nós não somos perfeitos. Espíritos que já estão muito mais evoluídos não vêm encarnar na Terra. Ou seja, todos temos telhado de vidro. Não adianta estar pedra no telhado dos outros, porque o nosso é de vidro. Quem encarnou aqui tem problema. É simples assim. Então, uma grande pergunta que fica é: o que é ser perfeito nessa condição de encarnado? Ah, mas é muito difícil. Não, são duas frases. O Cristo nos trouxe o Evangelho. E ele no Evangelho, ele nos disse o seguinte: olha só, amar a Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, e amar ao teu próximo como a ti mesmo. E aí já vem um defeito que a gente carrega. E qual é o nosso defeito? A gente primeiro tem que se amar. Porque se a gente não se amar, a gente não ama o próximo. E a gente fica tão preocupado, às vezes, na doutrina, tem que amar o próximo. Para um minuto. Nós temos que primeiro amar a nós mesmos,
e depois a gente consegue amar o outro. E nós vamos falar um pouco sobre isso também. Então, os caracteres da perfeição moral, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, é amai os vossos inimigos também. Não adianta só amar a sua família maravilhosa, seu filho maravilhoso. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos persegue e caluniam. Por quê? Porque se somente amar a quem a gente gosta, a nossa família, a família que nos protege, qual recompensa a gente vai ter nisso? Então, a gente tem que ter olhar que é amar ao próximo, e o próximo é qualquer um, né? Olha lá a parábola do bom samaritano, é exatamente isso que o Cristo pergunta: quem é o próximo? O próximo é qualquer um que cruze o nosso caminho, que a gente ame ou não ame, que a gente tenha interesse nas coisas dele ou que a gente não tenha interesse nas coisas dele. O próximo é aquele que nos encontra. E aí vem uma coisa muito interessante, que Jesus mostra para nós que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção. E essa figurinha, ela é muito legal se vocês prestarem atenção, espero que vocês estejam podendo ver, é que quando você, que é esse senhor aqui, está fazendo a caridade para esse pobre, na verdade você não está entregando esse pobre, você está entregando ao Cristo. Então, toda a caridade que você faz, você está fazendo uma caridade a todos aqueles que são irmãos do Cristo. E é assim que o Cristo vê a caridade. Então, o que a gente precisa cuidar de nós são as virtudes. E o que são o que é uma virtude? É uma disposição constante de praticar o bem e evitar o mal. Não adianta só praticar o bem, eu também tenho que evitar o mal. E mais do que isso, a virtude, no seu grau mais elevado, abrange todas as qualidades essenciais do que a gente vai falar mais à frente, que constituem o que a gente vai chamar o homem de bem. E dentre elas está aí, bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto. Essas são as características do homem virtuoso, daquele ser humano e daquele, sobretudo, espírito que está encarnado. Nós não somos um corpo que tem espírito. Nós somos um espírito que tem corpo. Então, essas são as virtudes de um espírito que quer evoluir. Vamos conseguir isso tudo? Alguns sim, outros não. Mas nós vamos nos esforçar sempre para caminhar nesse sentido. É isso que a gente espera. Então, aquele que faz alarde da virtude também não é virtuoso. Fazer caridade não é tirar selfie e colocar no Instagram, no Facebook, sei lá onde você queira colocar, ou botar para todo mundo. A virtude maior, a mais digna, ela não quer se exibir. Ela é feita no silêncio. Lá no Sermão da Montanha, assim como Cristo já disse para nós, quando nós vamos orar, aquele que estava no meio da rua orando em voz alta, aquilo ganhou o que queria. Aquele ganhou o que queria, que era aparecer. Agora, a verdadeira oração, a verdadeira prece, é aquela na qual a gente faz escondido, que ninguém precisa ver. Porque o único que precisa ver, ele está vendo. É Deus. Ninguém humano precisa ver. É só Deus, e ele sabe. E aí vem uma outra coisa que Kardec nos traz. A caridade não está só na esmola, pois há caridade em pensamento, em palavras e ações. Claro que uma cesta básica para quem está passando fome é importante. Claro que uma roupa quentinha para quem está passando frio, provavelmente Santa Teresa agora deve estar muito frio, é muito importante. Mas tem coisas muito mais importantes do que isso. O caridoso em pensamentos é indulgente com as falhas do próximo. É uma coisa importante. O caridoso em palavra não diz nada que possa prejudicar seu próximo. E o caridoso em ações assiste seu próprio na medida das suas forças. Então a gente tem que entender essa caridade de um sentido muito mais amplo. Eu costumo dizer que eu moro num prédio de 16 apartamentos, relativamente pequeno, e eu não sei se nesse momento tem alguém em desespero, querendo eventualmente até tirar a vida. E eu não estou lá para só abraçar ele e dizer, não faz isso, meu irmão. Segura as ondas, se você precisar, eu estou aqui para te ajudar. A gente perdeu essa caridade de sermos amigos juntos, cada vez mais a sociedade está separada, as pessoas não se encontram.
E isso não é bom, porque a gente precisa dessa relação. Só estou controlando o tempo aqui. Então, dentre os vícios, né, qual que a gente pode considerar o pior? Né? De todos, de fato, o egoísmo é o pior. Desse, todo o mal se deriva. Se a gente estudar todos os vícios, a gente vai ver que no fundo de todos há o egoísmo. E uma coisa muito importante que já é dita lá no Livro dos Espíritos, qual é o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. O verdadeiro desinteresse é coisa que ainda é rara aqui na Terra. As pessoas fazem a coisa por interesse. Gente, está errado. Não, nós não somos espírito totalmente evoluído, nós não somos espírito de luz ainda. Mas à medida que a gente puder fazer as coisas, não só porque a gente vai ganhar vantagem, porque a gente vai conseguir um cargo, vai conseguir um dinheiro, mas fazer porque a gente quer de fato ajudar, isso é uma coisa sensacional que não deveria ser absurda na Terra, mas é, né? E a outra coisa importante é que esse interesse pessoal me leva, ou nos leva, invariavelmente, a um apego às coisas materiais. E essas coisas materiais acabam nos destruindo, que para tê-las a gente começa a fazer qualquer coisa, até destruir nosso corpo com cansaço, com excessos, ou até usar ações ilícitas para conseguir de qualquer forma o que a gente quer. Então, na realidade, esse interesse pelas coisas materiais mostra o pouco entendimento do plano espiritual. Eu costumo brincar que quando a gente vier desencarnar, é igual aquelas portas de banco que fica rodando. Você chega lá, você tira relógio, tira a chave, tira cinto, tira tudo, você quase para entrar tem que ser pelado. E no mundo espiritual, literalmente, você vai entrar pelado, porque nem as roupas você vai levar. Então, essa figurinha, eu espero que vocês estejam vendo, vocês vão ver que os outros que têm amor e que já estão mais libertos, eles conseguem voar. E o outro que está aprisionado a um saco de dinheiro ou um saco de riquezas, ele está preso. E todos aqueles que estão evoluindo estão mostrando para ele uma tesoura para ver se ele se liberta daquele peso das coisas materiais e possa ter uma vida espiritual muito mais leve, muito mais interessante. Mas aqui vale até a pena eu voltar. Em nenhum momento o Espiritismo diz que a gente tem que ser pobre, miserável, que não pode ter conforto. Tanto assim, um dia, se Deus quiser, eu faço essa palestra, né, aí em Santa Teresa. Existe uma palestra inteira, é um capítulo inteiro para falar as provas da riqueza e as provas da pobreza. Então, se Deus nos permite ter recursos, ter bens, ter posses, ter poder, nós devemos saber usá-lo e usá-lo com parcimônia. Vejam quantas pessoas ricas que se perdem no mundo por conta dessa riqueza, assim como a pobreza tem as provas dele. Então, o Espiritismo não diz que a gente tem que ser pobre, miserável, não ter dinheiro. Não é isso, pelo amor de Deus. Mas a gente tem que saber usar esse dinheiro e se desapegar dele, né? Em que o orgulho dificulta a relação com o outro? Só um minutinho aqui, pessoal, um segundo. É porque eu estou com medo da bateria não aguentar o tempo inteiro da palestra. Vê se correto. Então, é que aqui minha ajudante está aqui atrás, aí eu só peço ela para ajudar aqui alguma coisinha, né? Em que o orgulho dificulta a nossa relação com o outro, né? Então, na realidade, o orgulho também é um dos outros grandes defeitos que nós temos. A gente acha que a gente é muito melhor em muitas situações, que nós somos superiores, né? E na realidade, com esse orgulho, a gente acaba se distanciando da possibilidade de desenvolver uma relação, né, de verdadeiro amor com o outro. A gente sente medo de ser ofendido por alguma coisa que o outro nos faça, né? E nos sentimos inseguros, com medo, na realidade, de falhar, pois a gente não admite que a gente é falível. E a gente precisa entender isso que eu comecei a palestra. Gente, nós só estamos aqui na Terra porque a gente é um espírito pouco evoluído. Se a gente fosse espírito de luz, perfeito, nós estávamos lá naqueles mundos felizes, mundo ditoso, nós não íamos vir para cá. A hora que a gente entende isso, a gente entende que a gente não precisa ter orgulho. A gente vai ter muitas falhas. É por isso que a gente está aqui para aprender.
E isso também nos torna mais leves, isso tira todas essas doenças psicológicas que estão surgindo aí de depressão, pânico, ansiedade. E tudo isso é porque você quer ser perfeito, você quer ser melhor, quer ter o corpo melhor. E com isso você começa a entrar em paranoia. Relaxa, nós não somos perfeitos, não seremos perfeitos e vamos tentar melhorar a cada dia. A outra coisa que é interessante, que a melhor maneira da gente erradicar o egoísmo e o orgulho, não é combater eles de frente. Por que não combater eles de frente? Porque se você ficar pensando em orgulho, egoísmo o tempo inteiro, o que você está fazendo é reforçar o orgulho e egoísmo o tempo todo. E, na verdade, o que a gente tem é fazer o contrário. A gente tem que desenvolver e se preocupar com as virtudes que vão de frente com orgulho e egoísmo. Esquece esse trem de orgulho e egoísmo. Já sabemos. Agora, o que, que a gente faz para acabar com esse bendito orgulho e egoísmo dentro de nós? E a receita está aqui, ó. Primeiro, a caridade. E segundo, a humildade. A caridade, ela vai tirar o egoísmo. Porque se eu vou dar alguma coisa para alguém, mais do que dar uma coisa, se eu vou me dar a alguém, ajudar alguém, parar para conversar com alguém, para apoiar alguém, eu estou deixando de pensar em mim mesmo, egoísmo, e agora estou pensando no próximo, caridade. O que, que a gente fez? Não me preocupei mais com o egoísmo, estou preocupando em tomar ações que elas automaticamente não me farão pensar em mim e nas minhas coisas e farei pensar nos outros. Com isso, o orgulho vai subindo de mim. E a humildade, já deu para ver, ela vai erradicar o orgulho. Quando eu sou humilde, eu não consigo ser orgulhoso, né? Se eu entendo o outro, se eu aceito o outro, e aqui está o Cristo. O Cristo se sujeitou a lá, o Cristo, melhor espírito chegou aqui, mais evoluído. Ele foi lavar os pés dos discípulos. E os discípulos não queriam que ele lavasse os pés dele. Ele falou assim, não, eu vou, faço questão. Então você repara, o Cristo já nos deu o exemplo. Em toda, né, o Evangelho do Cristo, está lá, aqui é a parábola do bom samaritano. E você veja, quem era o bom samaritano no final da história? O bom samaritano, os samaritanos, eles eram inimigos dos judeus. E quem era aquele caído na estrada? Era um judeu. E o que que o bom samaritano fez? Ele esqueceu que o judeu era o inimigo dele e se colocou na posição de ajudar e fazer tudo por aquele, mesmo sendo ele inimigo. Está ali na parábola do bom samaritano a explicação. Este é o próximo. O próximo é qualquer um necessitado que passar pelo nosso caminho. E aí a gente fala um pouquinho da humildade. A humildade, isso é uma coisa importante, parar com essa história de ficar gerando dramas. A humildade não está em pobreza, não está em indigência, não está em penura, em penúria, não está na necessidade, não tem que você ficar nu, nem na fome. Algumas vezes a Igreja Católica, em alguns santos, mostra essa penúria, essa vida miserável, para se dizer que a pessoa é humilde. A humildade não é isso. Claro, isso é quase uma alegoria para mostrar. Mas você não precisa ser miserável para ser humilde, muito pelo contrário, né? Como a gente coloca aí, o Chico era uma pessoa extremamente humilde. Olha quantas coisas ele tinha, ele nunca se vangloriou por ser o melhor médium, por escrever 430 livros, por ter contato com planos espirituais muito mais evoluídos, nunca ele falou isso. Então, a humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar qualquer atitude em função do seu brio pessoal, da sua própria pessoa, apenas abençoa e deixa aí. Ele não precisa se colocar ou se apoiar, né? Sem humildade, é possível ser caridoso? Olha, gente, isso é impossível. Porque a humildade é o momento que você nivela os homens. Eu sou humilde, eu consigo compreender o outro, eu não me acho maior, melhor, mais poderoso. Então, na verdade, quando você é humilde, você vê que todos somos irmãos, que todos nós somos necessitados, e a gente pode se ajudar mutuamente. Sem a humildade, a pessoa acaba enfeitando de virtudes que não possui. Quantas pessoas vocês verem fazendo isso? Quando a pessoa fala demais, que ela é boa demais, que ela é isso demais, não é humildade, é o contrário. Né? Ela quer aparecer
de uma forma, mas que de fato ela não existe, né? E se a gente olhar para uma visão mais prática, esse é o mundo, pessoal. Se vocês olharem as figurinhas aí, a sociedade como um todo, não estou dizendo que eu, vocês, todos que estão assistindo são assim, mas a grandíssima maioria de nós todos, em algum momento, a gente veste máscaras. É assim que a sociedade se coloca. Se eu vou falar com o meu chefe, eu não posso falar como eu falo com o meu filho, eu não posso falar como eu falo com a minha esposa, e às vezes, se eu for falar no meu serviço, eu não vou falar da forma como eu falo com o meu chefe, com o meu colega do lado. Eu só estou contando alguns exemplos, teriam dezenas de outros. Então, a gente vive trocando máscaras, e a gente precisa ser verdadeiro. E a pergunta é, se você vive tanto da máscara, daqui a pouco você começa a acreditar que essa máscara sua é verdade. E aí, quando o Evangelho pergunta qual o meio mais prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal, ele coloca uma única palavra: conhece-te. E São Agostinho, Santo Agostinho, ainda vai complementar e falar assim: aceita-te, porque você é um espírito ainda em evolução e está aqui para evoluir, mas tem defeitos. Mas não adianta só conhecer, aceitar, mas você tem que se predispor a mudar, que é o modifica-te. E nós vamos falar de cada coisa disso. Agora, a dificuldade maior é em se conhecer a si mesmo. Porque talvez exista uma versão do Rodrigo que o próprio Rodrigo não queira conhecer. Há uma versão de cada um de nós que nos incomoda. É o orgulho. O orgulho não nos deixa admitir aquela parte pior que nós temos, aquela parte que a gente esconde. Mas na hora da confusão, na hora da raiva, do cansaço, de que alguém pisa no seu calo, essa parte piora. E aí explode, porque ela estava lá escondida, né? Então, quando a gente se conhece, a gente toma consciência de que não somos maiores nem melhores do que ninguém. E essa é o momento da humildade que a gente chega. E aí a gente toma consciência de quão falíveis nós somos, de quanto ainda temos que evoluir, e não vai ser só nessa encarnação, vai ter muitas outras, com certeza, para a gente conseguir se consertar. E quando a gente olha a parte do conhece-te, a gente vai falar qual é o meio de conseguir isso, né? Então, todas as noites, nós deveríamos nos questionar sobre o bem e o mal que a gente fez. Deus e os nossos benfeitores vão nos assistir vendo a nossa humildade e a nossa tentativa de descobrir nossos erros, eles estarão lá para nos assistir, para nos ajudar na nossa mudança. E a gente deveria perguntar: o que a gente tem feito? Com que objetivo a gente se procede em tal ou tal circunstância? Nós estamos sendo egoístas? Nós estamos sendo orgulhosos? Se a gente fizesse alguma coisa que outra pessoa fez, nós iríamos censurar essa outra pessoa? Se nós íamos censurar essa outra pessoa, essa ação que a gente fez, a gente não deveria ter feito. A outra coisa, fizemos alguma ação que não temos coragem sequer de contar a alguém, né? Essa é uma coisa importante. Será que a gente fez alguma coisa e tenta esconder e nem fala com ninguém, porque a gente tem até vergonha? E por fim, pior, será que se a gente fosse hoje para o plano espiritual, nesse exato momento que a gente está aqui na palestra, a gente teria que temer algum espírito, alguém do lado de lá no plano espiritual, onde nada pode ser ocultado? Será que não tem ninguém que a gente está devendo? Essas são perguntas que a gente deve estar fazendo. A outra coisa, a gente tem que examinar se o que a gente fez não feriu, primeiro, a Deus. Deus são os princípios, está lá no Evangelho, né? Quando a gente fala ferir a Deus, é ferir a lei de amor, ferir o Evangelho. A gente feriu o nosso próximo. E uma coisa que as pessoas esquecem, mas eu gosto de falar na palestra: será que a gente feriu a nós mesmos? Será que a gente feriu os nossos princípios cristãos? Será que a gente se maltratou? Será que a gente não teve amor com a gente? E as respostas vão nos dar aí alguns questionamentos. Ou descanso para a nossa consciência, porque a gente não atendeu as três ali, não fez nada de errado, ou a gente tem uma indicação de se alguma daquelas respostas ali a gente feriu alguém, Deus ou nosso próximo, a nós mesmos, a gente já sabe aonde a gente tem que se arrumar e aonde estão nossas falhas. E a outra coisa que a gente tem, que é o conhecimento de nós mesmos, é, portanto, o ponto importante, né, para o nosso progresso, né?
E também é a chave para a nossa evolução espiritual, que é isso que a gente está fazendo aqui na Terra. E aí, quando a gente vai para o aceite, a gente se conheceu. E agora a gente precisa se aceitar. Então, a exigência de perfeição é considerada a pior inimiga do espírito. Ela nos leva a uma constante hostilidade contra nós mesmos. Aí, quando a gente não se aceita, é que a gente começa a ver essas doenças de psicológicas todas, né? Depressão, ansiedade, e essas coisas, esse pacote inteiro aí que a gente vê de muitas doenças aparecendo, é por causa disso, porque a gente não está se aceitando da forma que a gente é, né? E a outra coisa, se a gente passar a vida inteira lutando contra a gente, nos condenando, exigindo de nós mesmos atitudes que estão acima das nossas forças, a gente só está se punindo, não está resolvendo nada. A gente tem que se aceitar da forma como a gente é. Então, na realidade, aqui aparece a coisa mais importante. A gente tem que se perdoar. Reconhecer as nossas limitações, humildade, nos dispor a melhorar, não adianta também ficar parado, só ficar chorando, corrigir as nossas imperfeições dentro das nossas possibilidades. E aí, é isso que a gente precisa lá, é o espelho, nós mesmos precisamos nos abraçar. Então a gente tem que se auto-perdoar. O auto-perdão é tão importante quanto o perdão. A gente fala tanto de perdão ao próximo, a gente tem que se perdoar. Não importarmos com o que a gente foi um espírito pior ontem, hoje a gente é melhor. Conviver com a nossa realidade, conviver com as nossas limitações, compreender que os que nos cercam são resultados de nós mesmos, ou de encarnações passadas, ou das escolhas dessa encarnação. O auto-perdão, então, é o reconhecimento do erro cometido, mas também a disposição de se levantar, de corrigir o erro e seguir adiante. Eu falo que é uma das passagens mais lindas da Bíblia. É a passagem da adúltera. Quando ninguém mais jogou pedra, quando todo mundo mostrou que todo mundo era falho, e que ela pergunta a Jesus: e aí, Jesus, você vai me julgar? Ele falou assim: eu? Eu não, só te levanta, vá e não erre mais. Então, o próprio Cristo não julgou ninguém. Ele só disse: olha, tudo bem, você errou. Tenta acertar seu erro, se levanta e não comete esse erro mais. Isso é libertador para nós. Isso que é importante. E outra coisa que a gente não pode esquecer: Deus nos perdoa sempre. Como nós não nos perdoaremos, se próprio Deus nos perdoa. Deus não julga e nem condena ninguém. Ele sempre nos dará uma oportunidade. Nós é que somos o nosso carrasco. Nós é que somos o nosso próprio juiz. E a gente devia deixar um pouco de ser isso tudo, né? Então nós é que não aprendemos a nos perdoar. Agora veja, se eu não consigo me perdoar, como eu vou perdoar o próximo? Se eu não sei fazer isso nem comigo mesmo. Então essa é a primeira etapa que a gente precisa andar. E aí o Espiritismo, claro, é brilhante e nos traz a resposta. Como a gente faz tudo isso? A reforma íntima. E a reforma íntima nada mais é do que o trabalho de melhoria dentro de nós, conduzindo a um aprimoramento do nosso próprio espírito. E eu vou fazer uma brincadeira aqui, eu espero que vocês não briguem comigo. Reforma íntima, gente, é igual ir no banheiro. Ninguém pode ir no banheiro por você, é só você que vai. E quem vai ter que sentar lá e fazer força é você. E aqui a reforma íntima é a mesma coisa. Sabe qual é o detalhe? Se você ficar a vida inteira, tem um médico aí, se você ficar 30 dias sem ir no banheiro, você vai morrer. É por isso que tem a palavra enfesado. E a reforma íntima, as leis naturais, que são as 10 leis lá, vão te empurrar para a mudança, goste você ou não. Então, a reforma íntima é uma coisa nossa, com o nosso esforço, mas se a gente não quiser fazer, a gente vai ser empurrado para fazer, né? E como a gente faz? Primeiro, desejar fazer. Vontade, depende de nós. Segundo, procurar um grupo de estudo na casa espírita. Fazer sozinho, sem apoio, sem estudo, é difícil. O grupo nos traz saber, nos traz apoio. A gente conversa com pessoas que talvez estejam passando a mesma coisa. Isso é fundamental. Dá para fazer sozinho? Claro. Mas você tendo apoio, tendo um grupo, vendo pessoas juntas que estão com o mesmo objetivo, te traz mais força. E a terceira coisa
é aplicar no dia a dia. Não adianta nada viver 7 dias no centro espírita, 24 horas, isso não vai resolver nada. O que a gente tem que pegar é todo esse conhecimento e ir no dia a dia, com as dificuldades, com as coisas e tentar a gente saber. E como a gente faz isso? Aprendendo o Evangelho e aplicando o Evangelho no dia a dia. É fácil? Claro que não, por isso que nós estamos aqui. Se fosse fácil, a gente já era espírito evoluído, estava em outro lugar, não estava aqui na Terra. E a figurinha mostra isso. Eu não vou fazer, eu não consigo fazer, eu quero fazer, como eu faço, eu vou tentar fazer, eu consigo fazer, eu vou fazer. E finalmente a gente fez. E quando a gente menos vê, está 10, 20 anos no movimento espírita, alguns estão mais tempo, 30 anos no movimento espírita, e a cada dia tentando ser um pouquinho melhor do que a gente foi. E quando a gente tem que fazer essa reforma íntima? Agora. Não tem que esperar amanhã, depois da manhã. Agora, começa hoje. Começa essa semana. Vamos embora, vamos tentar. Qualquer coisa que você puder melhorar, já está valendo. E qual é a regra máxima que Deus nos concedeu para mais rápido a gente conseguir conquistar a perfeição? Está aqui, o Evangelho do Cristo. Esse é o nosso manual perfeito. E o Evangelho contém todas as leis morais da vida. Lá em Mateus você tem todas as bem-aventuranças, que já explica bastante de tudo que a gente tem que fazer. E o que acontece é que as pessoas, primeiro, têm falta do conhecimento do Evangelho pela falta do estudo. E a outra coisa, você precisa conhecer o Evangelho e colocar ele em prática no dia a dia. Esse é a nossa missão na história. E nos Evangelhos, ele vai nos ensinar uma coisa importante. O que é o homem de bem? Né? Que é o que a gente está querendo, os caracteres da perfeição moral é o homem de bem. Opa. Então, o homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. E eu fiz questão de não trazer um espírita. Eu trouxe Madre Teresa de Calcutá. Homem de bem não é um mérito de ser espírita. Qualquer um pode ser um homem de bem de qualquer religião ou até aquele que não tem uma religião, porque a característica do espírito não é da religião. O espiritismo nos traz todas as coisas. E é aquilo ali, faço bem, mesmo que ninguém esteja olhando. Então, como o homem de bem se comporta perante o seu semelhante? Ele respeita seus semelhantes, todos os seus direitos decorrentes das leis de natureza, como gostaria que respeitassem os seus. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, né? Sem distinção de raça, nem de crença, porque vê como irmão todas as pessoas que com ele convivem. Repara que é um resumo de tudo que a gente está falando. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema, aí eu só botei a tradução, anátema é maldição, aos que como ele não pensam. É que às vezes vem umas palavras difíceis, é melhor botar uma tradução na palestra, fica melhor, né? E o homem de bem, como ele se comporta perante as ofensas, né? Não é vingativo, a exemplo do Cristo, perdoa as ofensas para não se recordar senão os benefícios daquela ofensa, o que ele pode tirar de lição e de crescimento, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio tiver perdoado. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, porque alguém fez algum mal contra ele. É difícil, mas a gente tem que ir tentando aos pouquinhos. E aí tem uma frase que essa não é no Espiritismo, mas eu gosto muito dela. Na ignorância, você quer ser feliz no instante? Vingue-se. Na hora que você vingar, você vai ser feliz ali naquele instante. Agora, quando você fala na evolução moral, você quer ser feliz para sempre? Perdoe sempre. 7 vezes, 70 vezes. E aí, é gozado que as pessoas fazem o Pai Nosso, dizem que o Pai Nosso é lindo, mas ninguém presta atenção no que está falando. Em vez de virar uma oração, vira uma reza. É uma outra palestra à parte. O que é oração? Prece e reza. E aí você tem que pensar nisso. Lá no Pai Nosso, a gente fala isso toda hora. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Para quem você está fazendo essa prece, essa oração? Para Deus. Então você está dizendo a Deus: perdoai as nossas ofensas. Assim como nós, então você está assumindo um compromisso com Deus, que você quer que Ele te perdoe, e você assume então um compromisso na volta com Ele, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então a gente precisa prestar atenção no Pai Nosso, que é riquíssimo o que está escrito lá dentro, e é isso que a gente precisa aprender. Então, como o homem de bem se comporta
perante os mais fracos. É indulgente, né? Misericordioso. Indulgência, o pessoal também confunde a palavra. Indulgente nada mais é do que misericordioso. É misericordioso com as fraquezas alheias porque sabe, lembra lá da humildade, que ele mesmo tem necessidade de misericórdia. O homem de bem se vangloria da riqueza do ter. Opa, desculpa. Se Deus lhe deu o poder, a riqueza, ele olha essas coisas como um depósito. É Deus que me emprestou essa riqueza, do qual se deve fazer uso para o bem, sem se envaidecer, porque sabe que Deus, que os deu, também pode tirá-lo. Quantos de nós, recentemente, na história do Brasil, vimos pessoas riquíssimas e que fizeram um monte de besteira e que perderam tudo, né? Porque a riqueza não é sua, é de Deus. Ele te empresta para alguma necessidade da sua evolução. O homem de bem se utiliza do poder que tem para dominar outras pessoas. Está muito na moda isso hoje em dia, né? Se a ordem social colocou homens sob a sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Já estou acabando, hein? Porque os indícios podem ser conhecer em um homem o progresso real que lhe levará ao espiritismo na hierarquia espiritual. Nós provamos a nossa elevação quando todos os nossos atos da nossa vida corpórea representam a prática da lei de Deus, o Evangelho. E quando a gente compreende a vida espiritual, torna muito mais leve o que a gente tem aqui. E como a gente pode acreditar nessas leis de Deus, já que a gente não vê elas? Tendo fé em Deus. A fé é que nos traz isso. Então, na justiça e na sabedoria, a gente sabe que nada acontece sem a sua permissão. E aí a gente se submete em todas as coisas à sua vontade. E a gente sabe que todas as vicissitudes, as dificuldades da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações necessárias à nossa evolução. É o que a figurinha está mostrando. Nós temos várias encarnações. E a gente está a cada hora tentando acertar os erros que eventualmente a gente fez no passado. Quando a gente entende as múltiplas encarnações, a gente entende que a gente pode aceitar essas provas, essas dificuldades com um pouco mais de leveza, porque a gente precisa passar por isso de alguma forma, mesmo que a gente não esteja entendendo agora. E para a gente ir concluindo, eu prometi que estava terminando, né? A gente tem o quê? Os caracteres da perfeição moral é conhecer o Evangelho. Conhecer a nós mesmos, a gente falou do conhece-te e do auto-perdão, que é importante. Nisso a gente caminha para ser homem de bem. Como a gente caminha? Fazendo a nossa reforma íntima, que é o aceita-te e modifica-te e aprende o evangelho lá atrás. Com isso a gente vai para a nossa evolução espiritual, que são as nossas diversas encarnações, para chegar, não vamos chegar a Jesus nem tão cedo, mas a gente chegar um pouquinho perto do que foi o Cristo, já estamos evoluindo. E se cada dia a gente ficar 1 milímetro mais perto do que é o Cristo, já está valendo esse milímetro. E uma frase que eu adoro, que é do Chico, não é do Evangelho, mas é do Chico Xavier: a gente não pode voltar atrás. As coisas erradas que a gente fez, as atitudes inadequadas que a gente tomou nessa vida, em outras vidas, não interessa, mas a gente pode fazer um novo começo a partir exatamente de agora, desse exato momento a gente pode fazer. A gente aprendeu já alguma coisa, é o suficiente para a gente querer se modificar. Então a gente pode começar agora a fazer um novo fim. Um fim mais cristão, um fim mais próximo ao Cristo, um fim mais próximo a um espírito em evolução que busca cada dia ser um pouquinho melhor do que foi ontem. Era isso que eu tinha para passar a vocês. Fico um pouquinho triste de não estar aí podendo dividir Santa Teresa com vocês, que eu tenho tanto carinho ao centro de vocês. E prometo, se Deus quiser, a gente vai arrumar um outro dia de eu ir aí presencialmente para conversar com vocês. Era isso que a gente tinha falado. Consegui mais ou menos o 40, passei uns 3 minutinhos, mas deu certo. Tá bom?